estratégia para atrair paciente modelo. Mas ainda assim, tem alunos que cedem resultados deles para vocês começarem. Mas eu não quero que você tenha resultados dos outros. Eu quero que você colete os próprios resultados. Porque quando você colhe os seus próprios resultados, você não tem só a tua autoridade imposta em cima do que você fez, mas a tua confiança, ela aumenta. Porque você, caraca, eu consegui. Quando você fala, eu consegui, eu sou capaz de conseguir entregar resultados extraordinários para vários pacientes. Eu descobri a mina de ouro. E a tua confiança vai inflando o seu peito. Você faz a posição de super poderosa, super poderoso e acabou. O mundo é literalmente teu para faturar. Aqui uma aluna botou um detox de 4 sessões para redução de gordura localizada, que ela fez uma associação de massagem com aplicação medicamentosa. E aqui um antes e depois. Dá uma olhada nesse resultado. Essa aqui foi a Glaze Ronia. Vocês podem até depois pesquisar o Instagram dela. Esses resultados são de profissionais que não acreditaram em mim, que acreditaram neles. E é por isso que eles têm resultados extraordinários. Eu quero que vocês agora acreditem em vocês. Eu quero que vocês fiquem conformados literalmente com a posição que vocês podem estar vivendo. Agora eu vou dar seguimento e vou falar sobre algo muito importante. Agora é que pega. Nessa hora é o que pega. Posicionamento. Eu vou fazer outra pergunta e o pessoal vai subir na tela para mim. Eu quero que você me responda uma coisa. Você acha que você está se posicionando como uma injetora, como um injetor, como um profissional de sucesso dentro do teu nicho? Você acha que o posicionamento que você tem na sua rede social, nos seus stories, no seu feed, nos ambientes que você faz, você acha que tem sido o melhor posicionamento? Você tem construído a tua autoridade em cima do teu posicionamento? Porque a tua autoridade depende nos detalhes do teu posicionamento. Você precisa aparecer, eu falei isso, mas é de qualquer jeito? Não, você precisa se posicionar para aparecer. Você não pode acordar de manhã com o cabelo todo embaralhado, com uma olheira profunda aberta e falar, oi gente, tudo bem? Olha, essa semana a clínica tá com uma oferta incrível. Olha, eu vou falar para vocês, olha, os benefícios do Skin Booster. Aí a tua pele parece uma casca ali de maracujá, aquelas bem enrugadas. Não tem como. Você tem que saber exatamente como você vai aparecer e como você vai trabalhar. Quando você vai atender um paciente, como que você tá? Você tá bem para falar, para explicar os procedimentos? Sua unha tá alinhada, tá ajeitada? Eu sou assim. Se a minha unha estiver para fazer, tiver sem esmalte e tal, e eu estiver no meio de uma avaliação, eu atendo o paciente meio assim. Eu já fico travada, eu já me retraio, automaticamente eu não consigo dar fluidez, por melhor que eu seja, porque algo me incomoda, algo me retrai. O ser humano é assim. Você tem que estar bem para o que você faz. E é você. Vocês acham que eu ando de salto alto em tudo que é compromisso meu? Vocês acham? Ai, tá parecendo? Claro que não. Se você me vir no shopping com os meus filhos, se você me vir numa viagem, você vai me ver de chinelo de tênis o tempo todo. Eu sou fã de tênis. Inclusive, não é difícil me agradar. Só que eu entendo que na minha profissão é de extrema importância que eu tenha o quê? Um posicionamento, porque eu trabalho com beleza estética. As pessoas buscam o que elas se atraem. Como que eu vou entrar com a cara toda amarrotada? Para tudo para fazer. Ah, Monique, mas eu não tenho dinheiro. Ninguém falou sobre dinheiro, eu tô falando sobre cuidado. Ah, Monique, mas toda vez que eu for pro consultório, for atender, eu tenho que estar com o cabelo pronto, com uma maquiagem. Ai, nossa, não tenho tempo. Acorda 5 minutos antes. Por quê? Porque é importante. O teu cabelo, a tua maquiagem, eu não quero que você contrate uma maquiadora. Passa um rímel, passa um corretivo, dá uma ajeitada no cabelo, pega um secador, um babyliss. Ah, Monique, não tenho como gastar agora nem com manicure. Vai na farmácia, compra um esmalte, dá um jeito. Quem quer faz. Ah, Monique, não é assim, não é não? Então tá bom, então não é não. Eu adoro esse exemplo. E muita gente se comunica com ele e vocês vão ver aqui pra mim. Quem aqui já tomou um chute no bumbum? Do boy, da mina, quem que é? Todo mundo na vida já passou por isso, né? Aconteceu, tomou um chute no bumbum, tá em casa, depressivo, chorando, acabando, cabelo desse tamanho, com as orelhas desse tamanho, não escova o dente há 2 dias, tá acabado o mundo, acabou, você não tá nem aí pra nada. O boy tá com outro, a mina tá com outro, o boy tá com outro, que for a posição que vocês estejam aí, o mundo acabou. Tá sem dinheiro pra nada, tá acabado, não sei o quê. Aí, de repente, vai rolar uma festinha de um amigo em comum. E o boy vai estar lá, ou a mina vai estar lá, com outro, com outra. Ô, Jesus. Mas tu vai, porque tu tá louco pra aparecer. Tu tá louca pra aparecer. De repente, o dinheiro que não tinha, ele vai aparecer de alguma forma, porque tu vai dar um jeito de comprar alguma coisa pro cabelo, de fazer a unha, de colocar o teu cílio no teto, de colocar o teu melhor salto alto, vai pegar a tua melhor roupa, vai comprar uma roupa nova, você vai aparecer como se não existisse outra pessoa na face da terra, não ser você. E você vai estar linda, você vai estar lindo, você vai estar se sentindo encorajado, encorajada. Por quê? Porque você quer mostrar que você tá bem. Se você quer fazer isso numa situação como essa, por que você não faz isso todos os dias no seu trabalho? Que você precisa literalmente se sentir
bem. Eu quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu duvido que você vai querer encontrar o ex que te deu um pé na bunda com aquela piriguete, tá lá, se sentindo o último biscoito do pacote, te vendo com o cabelo todo pra cima, com o cílio todo pra fazer, com as unhas todo rilho lá, tudo largada, caindo lá as postiças que coloca com uma aqui no dedo, os outros dedos tudo sem. Vai estar lá como se, eu tô linda bem. Não, você vai precisar se sentir bem para que você consiga entregar essa comunicação visual. Monique, do jeito que você fala, parece até que é extremamente importante e necessário que eu esteja assim. Olha, gente, eu podia estar inventando tudo isso que eu tô falando para vocês, mas eu não tô. Não tô falando que é necessário, o teu posicionamento é fundamental e trago mais. Lembra que uma vez a minha irmã falando para mim, foi comprar um tênis, vou trabalhar com esse tênis. Eu, oi? Como assim tu vai trabalhar com tênis? Eu sei que ela faz. Não, Monique, trabalhar na comunidade é tranquilo, todo mundo é assim. Eu falei, a comunidade pode ser, todo mundo pode ser, mas você trabalha com estética. Você tem que se impor, você tem que aparecer. Qual que é a imagem que você quer falar? Você não vai trabalhar de chinela havaiana porque você está trabalhando dentro de uma comunidade ou não numa comunidade porque todas as tuas clientes aparecem de chinelo. Elas podem aparecer, você não. O teu posicionamento é sobre o que você é e não sobre os outros que vão entrar dentro da sua clínica. As minhas clientes, elas podem vir do jeito que elas quiserem. Se elas quiserem, podem vir até descalça. Mas o meu posicionamento, ele precisa estar intrínseco e eu preciso me identificar com a comunicação que eu vou passar para o outro. Porque eu duvido que a minha paciente que chega aqui de chinela havaiana, ela vai querer ser atendida por uma profissional de chinela havaiana com coque na cabeça, com tudo para fazer. Não vai, porque não passa credibilidade, eu não trago confiança. Se não funciona para mim, por que eu vou fazer para ela? Se eu não consigo realizar um preenchimento em mim, aonde que eu vou conseguir realizar um preenchimento nela? Se o botox eu não consigo fazer em mim, como é que eu vou conseguir fazer nela? E essa comunicação, ela se dá nos detalhes. Bom, falando de posicionamento, eu vou trazer para vocês aqui algumas grandes empresas da telecomunicação ou da comunicação. Bom, a Exame, a revista Exame, ela postou uma pesquisa que prova que a aparência importa sim para a carreira. Entenda, não estou falando que você tem que nascer bonito ou não, até porque não existe gente feia, né? Existe gente que não se cuida. Monique, existe gente sem dinheiro? Não, porque você consegue, mesmo sem dinheiro, buscar os cuidados essenciais ali para o seu dia a dia, né? Para você se sentir bem. Sabe por que muito casamento acaba? Depois que você casa, você acha que você não precisa mais se arrumar. Aquele pijama lindo, camisola bonito, né, que muita gente usa na fase do namoro, se transforma em blusa de vereador. Vocês já perceberam isso? Infelizmente, acontece demais. Na época do namoro, é 10 cremes de Victoria's Secret por mês. Depois de casado, os cremes tudo perde a validade. Acontece isso em todos os âmbitos da tua vida e você nem sente. Você tem que literalmente preservar e conservar tudo o que você precisa. Voltando para a entrevista, vai contrariar, gente, politicamente correto. Mas estudos mostram, né, no caso a beleza, que eu vou trazer para o cuidado, no desenvolvimento pessoal, importa sim para o crescimento da carreira. Mulheres bem arrumadas se sobressaem profissionalmente, diz estudos, e os homens também. Estudo revela que 85% das mulheres que vão ao salão de belezas, que se acham bem arrumadas, que se sentem bem arrumadas, elas sobressaem profissionalmente porque elas tendem a ser mais confiantes. Eu estou falando de confiança. A confiança é um fator fundamental para poder fortalecer o teu posicionamento e cada vez mais enraizar a tua autoridade. É diferente. E tudo isso tem que andar em conjunto também com outro fator muito extremamente importante. Monique do céu, tu veio falar isso pra mim? Aí tu tá com esse vestido aí, tu deve sempre entender que esses vestidos caros, com essa roupa cara, comprei na Shein também, tá, gente? Inclusive, várias pessoas pediram um linkzinho de ontem, eu dei, eu sou dessas, eu ajudo mesmo. Esse aqui também foi na Shein, tá lindo, maravilhoso, tô aqui belíssima e não me custou R$100, tá? Como assim, Monique? Porque eu vou procurar o que é bom, tá? E eu gosto e comprei, tá aqui, tô ótima, mas eu não precisaria nem disso. Tudo que eu precisaria é o que um profissional da saúde precisa para se comunicar. O que um injetor precisa para se comunicar. Quero ver quem vai me responder mais rápido aqui. Eu preciso de uma camisetinha, eu preciso de uma calça, pode ser leg, e preciso de um bom jaleco. E acabou. O meu problema está resolvido no dia a dia do meu consultório. Mas, Monique, eu vou ter um jaleco? Qual o problema? E se sujar, leva para casa, lava e traz de volta. E tá tudo bem. Quantas vezes eu fiz isso quando era criança? Lavava a blusa da escola, botava atrás da geladeira para secar naquela época, porque eu não tinha outra blusa. Não tinha outro uniforme. E tinha que usar o mesmo uniforme. E não tô aqui. E acabou. Respeita o teu processo. Se o teu processo for esse, tá tudo bem. Não, Monique, eu tenho aqui 2, 3, 4, 5 jalecos, um para cada dia, depois no final de semana eu lavo tudo, tá tudo bem. Cada um com o seu processo. Desde que vocês não parem. Não fiquem estagnados. Monique, não tem condições de comprar um jaleco. Compra 10 jalecos descartáveis. Você tem 10 dias diferentes de atendimento usando um jaleco descartável. Tá tudo bem. O jaleco se comunica com o profissional da saúde.
Você só precisa entender que existe solução. Mas muitas pessoas preferem ficar postergando a solução. E aí não conseguem colher resultados. Quanto custa uma blusinha, uma camisetinha na Eric? R$20. Quanto custa uma calça legging? R$30. Compra de feirinha, barato, ninguém vai ver, tá debaixo do jaleco. O importante é a comunicação do jaleco. Monique, não consigo andar de sapato alto. Pega um sapato, deixa na clínica. A maior parte do tempo você está sentado no mocho. Mas quando você se levantar para ir ao banheiro, para pegar uma lâmina que a secretária esqueceu de botar na sua mesa, inclusive essa lâmina eu vou disponibilizar para todos os meus alunos da jornada. Quando eu me levanto para poder pegar, para ir andar, para ir até ali, eu estou me sentindo altamente confiante em cima do meu salto alto, ou os meninos bem arrumados. Isso faz diferença. Não negligencie esses elementos que te tornam gigantes. Estão entendendo, gente linda? Eu estou sem retorno aqui. E agora, vamos falar um pouquinho sobre estratégia de venda. Por quê? Bom, eu já entendi que eu preciso ser autoridade no meu nicho. E autoridade eu adquiro através de conhecimento. Só que não é só o conhecimento, eu preciso ter um posicionamento. O conhecimento vai me fazer coletar resultados, que vai validar a minha autoridade. Olha como tudo se comunica. E eu também preciso das estratégias corretas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia de venda. Falando sobre estratégia de venda, inclusive, eu trouxe aqui, eu vou trazer um depoimento depois de 20 segundos para vocês, eu não vou mostrar agora, de uma aluna, que a maior dificuldade dela era justamente em conseguir alavancar as vendas em um único paciente, porque ela não tinha essa facilidade na estratégia de venda, através da análise facial. Quando você tem conhecimento, vender não se torna uma venda, se torna uma conversa. Você passa a conversar com a sua paciente e falar, olha, eu acho que eu conseguiria melhorar isso. Eu acho que... Eu não falo acho não, tá, gente? Eu falo, é óbvio de vocês. Mas, ó, fulana de tal, vamos lá. Ada Karina Marinho. Olha, Ada, eu acho, assim, que dentro do nosso planejamento a gente vai criar algumas, né, possíveis estratégias aqui para melhorar. E eu vou te indicar algo que vai literalmente aumentar a sua autoestima. Ó, essa depressão, essa sombra, isso aqui, você começa a conversar com a sua paciente. E o que você acha que seria uma venda se torna uma conversa que te rende 5 mil, 4 mil, 3 mil. Bom, eu preciso beber uma água. É muito rapidinho, são 10 segundos. Enquanto isso, quantas curtidas a gente tem na aula de hoje? 735. Quantas? 700 curtidas? A gente continua a aula quando a gente chegar do clorexidina quanto álcool 70. Então eu limpo totalmente. Uma outra super ideia para vocês é a paciente também fazer um antisséptico bucal, que normalmente eu já deixo no banheirinho e as pacientes sentem mais conforto e também traz mais segurança para as lesões que eu vou criar, tá? Então vocês vão ver que vai ficar aí sensacional. Quem tiver com a imagem ruim, faz o que a professora indicou sobre aumentar a qualidade do vídeo. Você faz isso na configuração do YouTube. Você clica na ferramentazinha e coloca em HD e a qualidade vai ficar boa para você, tá? Porque a qualidade está excelente aqui para mim, eu coloquei assim no meu retorno. Agora eu vou pegar um lapisinho de marcação, tá vendo? Ó, eu vou utilizar um da própria Restylane, que não é comercializado, então não perguntem onde vocês compram. Eu ganho mesmo do laboratório. E aí a gente pode limitar a área que a gente vai atuar. Então a gente pode desenhar o lábio para eu não sair do vermelhão do lábio. Normalmente, como eu já tenho certa experiência, eu não costumo marcar. Por quê? Porque eu vou massageando o lábio, tá? E eu só vou olhando mesmo. Mas, principalmente para quem está começando, você consegue marcar a região que você está. O objetivo aqui é deixar esse material em superfície, para eu preservar a profundidade e não ter eventos adversos, tá? O anestésico tópico foi um manipulado, ok? Depois eu libero a fórmula do anestésico, mas lembrando que as manipulações de anestésico, vocês de fato têm que ser profissional com expertise para poder atuar. Mas quem é micropigmentador e também profissional da área da estética, também profissional da saúde, vocês podem utilizar inclusive o que vocês utilizam para micropigmentação. Ó, a pontinha da seringa que não tem nada de agulha, não vou tocar para não ter contaminação, ó. Eu vou botar bem na pontinha do arco do cupido. Eu vou segurar, tá vendo, ó? Eu vou fazer essa contrapressão, tá vendo, ó? Para que fique 100% acopladinho aqui, ó. E para que não extravase medicamento, tá?
Apliquei, e aí eu vou ver mesmo se já foi esse material. Qual que é a certeza que eu sei que entregou material? Com o retorno sanguíneo. O primeiro disparo, às vezes a gente tem a diferença do ar e da caneta. Então eu sempre faço no inferior. Mas se for no superior, você vê essa distância. Eu não tive retorno, agora eu vou fazer e vai estar 100%. Ó, você vê que o êmbolo mesmo, ele deu uma caminhadinha. Segurei aqui para que não haja desperdício de material. Coloquei 2 unidades de material para eu começar a sentir a permeação dele. Vi que entrou o material porque eu estou tendo esse retorno sanguíneo, essa petequinha de sangue. Tá vendo? O procedimento é 100% indolor, até porque a paciente ficou com anestésico. Ok? Ó, eu estou a 10 graus, tá? Para quem está perguntando, pega a posição da caneta. Ó, eu estou literalmente a 10 graus, ó. Eu estou 100% horizontal com a caneta, tá? A caneta está 100% deitada, ó. E eu estou posicionando ela contra o lábio. Só que ela acaba ficando como se fosse 90 graus, porque eu trago o corpo do lábio para a seringa, para a caneta. Tá vendo? Vou aplicar do ladinho. Apliquei, eu já vou sentindo, ó, e acomodando esse material. E vou realizando múltiplos disparos. E não vou perdendo a minha contabilidade. Vou fazendo mais ladinho. E vou massageando e assentando esse material. Outra coisa de extrema importância. Você pode ir fazendo e não massagear. Você vai fazendo direto, ó. Mas é muito importante que no final você assente esse material, tá? Porque diferente de alguns produtos que entra pulverizado, esse produto é gel, então ele faz uma concentração medicamentosa. Então depois que você realiza algumas aplicações, vou até limpar para vocês vejam bem, ó, eu tenho várias bolinhas do material sendo entregue, mas eu não quero que essas bolinhas fiquem aqui, correto? Então o que que eu faço? Eu acomodo esse material. Ó, olha as bolinhas. E são bolinhas pequenas. Por quê, Monique? Porque foram poucas unidades. Eu botei, né, poucas unidades para que esse material ele fosse se acomodando, mas eu não chegasse à profundidade, tá? E normalmente no lábio a gente faz assim. A gente coloca menos unidades em mais disparos, porque eu não quero lesões vasculares de importância. Mas é extremamente importante isso aqui, ó, você assentar esse material. Você precisa assentar o ácido hialurônico reticulado, cross-linkado, que você acabou de colocar nesse lábio para preencher esse lábio. Então, ó, se massageia, se acomoda, se convida esse material, ó, a se acomodar, ok? Qual é a quantidade que você pode colocar no lábio da paciente? A quantidade que você quiser. Normalmente a gente coloca 1 ml por sessão. Se a paciente quiser mais volume, vou trazer mais um disparozinho para cá para cima e vou assentando esse material. Eu não quero hematoma, então se eu tivesse um grande extravasamento sanguíneo, eu iria comprimir a região esperando a cascata de coagulação. Esse material não iria extravasar demais na região interna, então não me resultaria no hematoma. Se eu perceber que eu tenho extravasamento sanguíneo de muita quantidade, eu comprimo a região, espero essa cascata de coagulação e evito então o temido hematoma, tá? Se minha paciente, por exemplo, fosse uma paciente que tem problemas com manifestação de herpes, o que eu faço, professora? Você pode fazer uma prevenção, né? Você pode entrar com uma medida preventiva, fazer de formato de profilaxia, que é entrar com a ciclovir antes da aplicação. Você pode fazer 2 dias antes, caso a paciente chegue no consultório, esqueceu de falar para você, então você não sabia, você pode entrar no momento da aplicação também ou logo depois que você fizer, para evitar uma manifestação aí e uma anestésica também no sucesso desse resultado, tá? Ok. A mesma coisa que a gente faz no superior, a gente faz no inferior, mas no inferior tem outras técnicas, porque eu poderia querer trazer para o eminência 2 pontos específicos, mas o dela a gente vai fazer um full, vai fazer o dele mais uniforme. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou cobrir aqui o lábio dela
Porque eu vou fazer aqui diferente, aqui eu vou fazer a 90 graus. Então, para que não exista pressão sobre o dente, trazendo desconforto para a paciente, eu vou estirar o tecido labial para realizar a aplicação. E aí, o que eu vou fazer também de diferente nessa conduta? Eu vou preconizar a aplicação próximo à linha da extremidade do lábio, que é trazendo um volume e também mantendo o contorno, ok? Se eu quiser projetar mais volume no tubérculo central, também posso fazer, não há problema nenhum com relação a isso. Mas eu vou seguir esse objetivo. Então, eu vou começar colocando aqui na pontinha, respeitando o lado que a gente está fazendo, que é o lado esquerdo, tá? Do de vocês aí que estão olhando de cima é o direito, mas da paciente é o esquerdo. Ó. Pressiono, aplico, segura um pouquinho, tá? E volta, ó, para que não retorne material. E vai acomodando o material. Monique, como eu sei que permeou? Através do retorno sanguíneo. Retornou o sangue, automaticamente atravessou a epiderme do lábio, que é quase isenta, quase não se vê, tá? Bem fininha. Tanto que o lábio, qualquer coisa, a gente já fere, a gente já chega na derme. E aí você vai fazendo múltiplos disparos, um do ladinho do outro. Se perceber que está retornando muito sangue, você segura um pouquinho e você pode reduzir as unidades, porque não existe regra. Ok? Lembrando que a gente costuma sempre começar com uma média de unidades, mas você pode ou aumentar as unidades ou diminuir as unidades. Por que eu estou segurando aqui? Lembra do que eu falei na aula teórica? Sobre evitar o extravasamento sanguíneo para que eu não tenha grande recrutamento de macrófago e não tenha o processo acelerado da degradação do ácido hialurônico? Então, eu estou chegando nessa finalidade, evitando esse evento. Ok? Então, vamos, ó, novamente eu vou acomodar esse material. Percebi que o sangue ainda está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou segurar mais um pouquinho e agora é hora de tirar dúvidas de vocês, tá? Por quê? Eu não vou dar segmento porque eu não quero que esse sangue extravase lá para dentro. Por que a Monique, sempre que posta os resultados dela, nossa, é incrível, não tem hematoma. E eu sempre vejo lá o curso para os profissionais que botam, sempre com lado roxo, com lado roxo, com lado roxo, porque muitas das vezes não tem uma conduta dessa. Essa conduta é extremamente inteligente para que você consiga prolongar o efeito do seu preenchedor, mas acima de tudo para que você traga no pós-procedimento um lábio extremamente harmônico, exatamente o que o paciente precisa. Tem um paciente que chega no teu consultório procurando um hematoma, o paciente chega procurando um lábio mais carnudo. Segura aqui que eu vou mudar a posição disso aqui. Bom, vamos conversando aqui tirando as dúvidas. Professora, me diz uma coisa, se você atender um paciente diabético, é um paciente contraindicado para realizar esses procedimentos? Não. O paciente diabético só tem uma coisa, a gente sabe que a gente tem uma recuperação mais delicada, então a gente tem um atendimento mais delicado no pós-procedimento, mas não existe uma contraindicação direta relacionada. Eu tenho que saber se é um paciente diabético, mas se ele é insulina dependente, se está controlado, posso pedir a liberação médica, é o mais recomendado, tá? Mas acima de tudo, você observar o pós-procedimento e a recuperação desse paciente. Isso é que se faz extremamente importante, tá? Normalmente, no preenchimento labial, a média que a gente aplica é de cerca de R$1.000 no mercado, tá? A R$1.200. Depois eu vou pedir para liberar a câmera de cima só para o pessoal ver a diferença de um lado para o outro e eu vou dar continuidade de um lado com a pressurizada para que a gente possa mostrar também com a agulha, tá? Acabei de repetir o valor do procedimento, tá? Para quem perguntou. Então, a gente normalmente cobra cerca de R$1.000, é o padrão. Em alguns casos, 1.200. Em dias, eventuais, né, ofertas, oportunidades de do preenchimento, até 800, R$890. É muito relativo, depende também do preço que você compra o teu material. Aqui, vou fazer assim, eu posso botar meu dedinho também para baixo, ó. Ou vou botar gás. Pega uma gazezinha nova para mim, por favor. Vocês vão ver que é onde a gente está preenchendo, o volume já vai se evidenciando, tá? Ela está retornando muito mais embaixo. Embaixo eu vou dar uma seguradinha, ó. Vou botar um pouquinho menos unidade. O superior foi mais fácil. E a gente está entregando a mesma quantidade de unidades, tá? Ok? Ó. Seguro, comprimo essa região. Então, muitos profissionais falam, você tem que deixar sangrar para não acumular roxo, para o roxo não ir para dentro, para o roxo sair para fora. Vamos pensar aqui, né, fisiologicamente falando. Se o roxo está saindo
para fora, ele tá vindo da onde? De dentro, o sangue, né? Desculpa, o sangue. Pro sangue sair, ele tá saindo de dentro. Se ele tá saindo de dentro, ele não vai deixar restígio sanguíneo lá de dentro. O que eu tô fazendo aqui é comprimir esse vaso. Eu tô apertando esse vaso aqui. Aonde que esse vaso está liberando sangue? Em lugar nenhum. Por quê? Porque eu tô estancando sangue. Então, se alguém tá morrendo, por exemplo, lá, tá tendo uma hemorragia, o sangue tá saindo, depois, sei lá, vamos pensar num acidente grave, um foi baleado. O que você faz? Deixa o sangue para fora? Não, você faz o quê? Você segura e estanca para que não exista uma hemorragia, perda de sangue. Ele não vai ter sangue lá dentro, correto? Quando a gente pensa no contexto de que eu preciso estancar, ali é o quê? Você estancar, literalmente até existe um processo de coagulação e diminuir esse evento. A mesma coisa a gente faz aqui, a gente está estancando esse sangue, tá? Claro, eu falei de uma forma muito, né, vulgar, uma comparação um pouco distante, mas pensando no conceito de que eu preciso fazer o quê? Estancar o sangue, para que eu não tenha esse extravasamento e eu não tenha esse hematoma. Então eu estou estancando esse sangue, eu estou comprimindo esse vaso para que ele não extravase esse sangue nem para fora e nem para dentro. Se ele extravasar, eu vou ter hematoma. Possível equimose já pode acontecer. Eu vou abrir precedente para ter hematoma? Não, então eu vou acomodar, ó, esse material, vou ver se está sangrando e vou comprimir até que eu não tenha esse extravasamento de sangue exagerado. Pressurizo, caneta. Vou colocar 2 unidadezinhas aqui. Vou assentar esse material. Tudo bem, paciente? Hoje eu vou fazer 3 sorteios. Um dos sorteios que eu vou fazer hoje é de vários pós-procedimentos para vocês darem para o paciente de vocês. Como a gente não costuma sempre vir para a região próxima com mistura não, para não dar aquele corte aqui. Só que eu vou botar bem pouquinho aqui, tá vendo? Só para a gente everter um pouquinho mais o lábio dessa paciente. Tá, ó. Então, eu vou botar um pouquinho para que a gente consiga everter mais o lábio, virar mais o lábiozinho dela, tá? Ok? Vou só encostar. Aqui eu nem fiz questão de fazer muita pressão, para que eu não venha ter um hematoma aí nessa região. O que eu vou fazer agora para vocês, para conseguir mostrar a diferença? Pegar um glossinho, ó, vou sortear vários desse aqui hoje. Vou sortear um kit com 5 da Prime, que a gente usa no pós-procedimento. Tá, alguém aqui já vai ter 5 pro dia do preenchimento de vocês. Perfeito? Ó, vou botar só uma gotinha, só para eu ter facilidade para massagear esse lábio, para acomodar esse material, tá? Ó, acomodo, 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 acomodo e assento. Quando que eu paro a minha massagem? Quando que eu vou parar a minha massagem? Quando eu perceber que não tem nenhum nódulo, nenhuma concentração de medicamento. Se eu toquei em alguma região e eu percebo que tem concentração medicamentosa nessa região, eu vou assentando esse material, acomodando esse material, para que ele não fique concentrado, não fique um nódulo aparecendo e esse lábio fique inestético. Ok? Não é para deixar bolha, nódulo, né? A gente falou bolha, mas nódulo nos lábios. Ó, assento, 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 assento. Beleza? Ok. Agora, eu vou limpar o lábio dela. Pega a clorexidina pra mim, por favor. Eu vou assentar, massagear. Aqui eu já tô sentindo o material, ó. Outra coisa, paciente que é muito alérgico, o que eu faço? Eu medico, tá? De forma preventiva. Porque senão o paciente começa a inchar muito ainda na maca. Então, a gente de forma preventiva, a gente medica o paciente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o gloss do pós-procedimento. Vou pedir para a câmera superior entrar em modo on. Mas depois eu vou fazer o outro lado, tá, diretor? Com a agulha no método convencional, que eu vou ensinar exatamente essa técnica que eu tô fazendo com a pressurizada, só que eu vou ensinar com a agulha, tá? Ok? Aí eu vou colocar, ó, só no lado que eu fiz. E aí vocês vão fazer um print só do lado com a pressurizada. Lembrando que vai ter sorteio desses gloss. Vai ter 3 sorteios hoje, né? Um vai ser esse gloss. Bom, sobe a câmera superior e um lado. Olha que eu botei só 30 unidades, hein, gente? Um lábio só feito
na pressurizada e o outro a gente vai dar início agora na agulha. Perfeito? A mesma técnica, tá? Lembra que a professora abasteceu a agulha? Então tá aqui, é uma agulhazinha de insulina que a gente vai utilizar, tá? A gente vai seguir fazendo a mesma coisa que a gente fez lá com ela. Não consigo. Eu vou subir aqui pra cima, ó. Você vai colocar exatamente onde eu cheguei ali na posição, ó. Eu vou botar, eu vou introduzir a agulha, vou superficializar, tá? Normalmente, a gente não aspira a região labial, mas se vocês estão iniciando, se quiser total segurança, pode fazer. E a gente vai fazer uma retroinjeção de 2 unidades. Você vai chegar do lado onde você fez e você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer uma retroinjeção de 2 unidades, que é a mesma quantidade que você fez com a caneta, tá? Essa técnica é uma técnica mais chatinha, porque é com agulha, então ela promove mais desconforto para a paciente. Então é importante que a paciente também aí esteja anestesiada. Ou você vai anestesiar com um bom tópico, ou você vai anestesiar com um bom tópico, ou você vai fazer o bloqueio anestésico. E aí você pode fazer o bloqueio com a pressurizada ou mini aplicações de lidocaína, ó. E aí você vai aplicando que nem aplicou do outro lado. Aqui eu vim um pouquinho até fora. Na técnica com a agulha, a gente tem que tomar cuidado para não vir muito para a borda, que aí se traz para cá, o lábio da paciente às vezes fica com uma quebra assim, então tem que tomar cuidado. Nessa região principalmente, tá? Então é a mesma técnica, a quantidade de material você vai fazendo assim, você só tem que tomar cuidado de fato com esse formato de aplicação, tá? A mesma técnica que a gente fez com a pressurizada, só que aqui com a agulha, 100% com a agulha, perfeito? No inferior vai ser a mesma coisa. A posição que muita gente perguntou que estava a caneta estava exatamente assim, a 10 graus, sabe? Perfeito? Tá, ele estava praticamente na horizontal. O que eu vou fazer? A mesma coisa. 2 unidades. Ó, sangrou um pouquinho. O lábio inferior está sangrando mais. Lembra? Com a pressurizada também? Então a gente vai comprimir aqui e eu vou tirando mais dúvidas de vocês. Perfeito? Não deixem de fazer os prints da aula de hoje, de fazer o resumo, posta nos stories de vocês e marca a professora. Eu vou gravar todo mundo que me marcou para que depois a gente faça a seleção do melhor resumo. Ah, Monique, vou marcar só o resumo? Não. Marque também a postagem. Por quê? Porque os futuros pacientes de vocês estão vendo que vocês já estão se especializando. Isso aumenta a autoridade de vocês. Use e abuse. Tá? Ó, vou novamente fazer mais uma retroinjeção. Ó. Se você quisesse, o que você poderia fazer? Monique, tem paciente que eu posso fazer com as 2 técnicas? Claro. Tem paciente que a gente faz com a pressurizada e com a agulha, vai associando técnicas. Depende do objetivo do seu tratamento, tá? Ó, uma das coisas também que a gente pode fazer é o Miami Lips, é entregar um bônus em cada região sentido da ponta do arco do cupido. E aí você, finalizando a aplicação, você vai massageando e olhando se tem alguma região, por exemplo, que você tem que reaplicar. Como tinha um pouquinho menos de material, eu apliquei menos um pouquinho, foi até mais rápido, eu apliquei menos um pouquinho, porque tinha 20 dali. Aí, eu acho que nessa parte superior daqui, ó, se vocês olharem, tá vendo? Tem uma leve depressão. Eu vou aplicar um pouquinho ali. Mas acho que ficou um pouquinho na pressurizada. Mas eu vi uma depressão ali, então ainda tem que aplicar um pouquinho. Pode deixar, cara. Mas é bem pouquinho. Só para não transferir demais, para não desperdiçar material. Ah, outra coisa muito interessante, tá? Falar para vocês. É natural que às vezes vocês tenham mais edema, tá?
quando vocês fazem a parte de cima e massageia demais. Então, às vezes, a paciente fica um pouquinho mais inchada na parte superior. E, embora eu tocando o lábio dela, eu estou sentindo uma rigidez inferior. E essa rigidez, muitas das vezes, é um sinal do organismo dizendo que essa paciente vai ter um edema importante. Aí a gente entra também já, muitas das vezes, com antialérgico, profissionais que fazem corticoide, tá? Ó, vou fazer mais uma retroinjeção aqui, ó, onde eu achei que ficou uma depressão, tá vendo? Ó. E aí, lábio é isso, a construção, ó. Achei que ficou uma depressão ali, aplico na depressão e vou acomodando esse material, ó. Tá? Se a paciente, ó, senti o material aqui em cima, ó, vou acomodar também. Se a paciente tiver muitas falhas, muitas das vezes o preenchimento não fica bonito, tá? Por quê? Porque você faz um preenchimento, mas fica vários vãos assim esbranquiçados. Aí nessa hora, quem trabalha com micropigmentação ou tem parceria com micropigmentador, se faz, porque aí fica lindo, né? Um lábio micropigmentado preenchido. É o sonho de consumo aí de quem trabalha com ambas técnicas. Entregar um lábio perfeito, que você micropigmenta, corrige qualquer imperfeição. Bota a câmera superior para mim de novo aí, por favor. E essa é uma das técnicas. Ela tem a técnica de contorno que a gente também faz com a pressurizada. Sempre que a gente acaba de fazer um lábio, a gente... É que esse aqui tem gloss, tem até uns que não tem um brilhozinho. A gente bota um gloss, pode ser... Eu também gosto muito de óleo de coco, mas esse aqui já vem preparado, né, da Prime. A gente bota, a paciente adora, isso aqui é da paciente, tá, gente? Então não vou usar em mais de uma paciente. A gente bota sempre antes de fazer os registros fotográficos. E por quê? Por que a gente vai sempre preparar o lábio? Porque a gente vai mostrar o que é bonito. Então a gente prepara o gloss, ó, inclusive, ó, ele já vem prontinho para paciente, tá vendo? Extremamente hidratante. É importante no processo de recuperação a paciente utilizar um gloss, né, para que a gente hidrate também de forma externa esse lábio, conferindo aí uma boa reparação desse tecido e garantindo que eu vou ter integridade desse lábio de forma saudável. Ele não vai ficar ressecado por conta do processo inflamatório, nada disso, tá? Porque é um evento natural do processo inflamatório, se a paciente não hidratar. E assim, é extremamente interessante a gente oferecer esse mimo para paciente. Esse aqui quem faz é a farmácia Prime de manipulação do Dr. Felipe Dantas, tá? Essa farmácia de manipulação eu vou conceder para vocês. Alguns fornecedores eu passo para vocês na medida do que eu posso, né, obviamente, de nível de responsabilidade. Esse aqui eu passo para vocês também. Ele sempre faz oferta condição especial para os nossos alunos do evento, tá? Segura aqui pra mim, por favor. Tira aqui Não, pode deixar, eu vou finalizar assim. Só tira aqui. Tira o cabelo. Ah, tá. Eu vou ali primeiro. Agora. Eu vou mostrar. Vou dar um spoiler. Ai! Não, pega a tesoura pra você não arrebentar tudo aí. Ali, a tesoura ali. Já foi? Ai, Jesus. Bom, vou dar um spoiler pra vocês. Cadê a outra paciente? Por favor. Calma aí que não acabou não, tá, gente? Que aqui é assim. Aqui, cada luz é um flash. No que tange a harmonização labial. Então foca aqui na professora. Não sei qual câmera eu tô, mas foca aqui na professora, tá? Você nunca, sobre nenhuma circunstância, vai aplicar material na zona que vai sair da borda do lábio, ou seja, jamais você vai aplicar nessa parte branca superior ao lábio, ainda no orbicular da boca, nunca, senão você vai deformar o lábio da sua paciente. Então o teu limite de atuação sempre vai ser na zona vermelha, ok? Além disso, quando eu falo em zona vermelha, onde você nunca vai aplicar, vai ser no vermelhão molhado do lábio, no vermelhão úmido. Ok? Então são as duas principais regras para você, injetor sob pressão. Monique, mas eu já vi uma profissional que ensina a aplicar dentro do lábio. Bom, vamos lá. A gente não pode falar sobre a conduta de outros profissionais, mas eu já vi muito isso também. Quando você está dentro do lábio, você está em profundidade, porque você passaria por todas essas partes superficiais para chegar no fundo. Quando você inverte a tua posição, você já está no fundo, beleza? Quem que está no fundo? Quem mora nas profundidades da pele? Quem mora na profundidade?
Os vasos mais calibrosos, eles precisam de maior proteção, por isso eles são mais profundos. Então, quando você entra, você literalmente chama uma coisa chamada hematoma, e é desastroso. Não quero isso pra você, então tá proibido, tá? E hematoma no lábio, quando eu falo de preenchimento, tem duas situações horríveis. Uma que visualmente é inestético, ninguém quer ficar com roxo no lábio, né? Isso é um ponto. E dois, que vai acabar com o seu preenchimento. Como assim, Monique? Vamos entender que quando eu tenho um extravasamento sanguíneo, eu vou ter fragmentos ali de sangue, né? E esses fragmentos precisam desaparecer. E eles não vão desaparecer magicamente, vai acontecer uma resposta fisiológica, e eu vou ter centenas e milhares e um exército ali de macrófago para eliminar esses fragmentos, né? Vou ter muitas células envolvidas. Mas os macrófagos, quando eles forem eliminar todos esses elementos sanguíneos, eles também vão eliminar o ácido hialurônico que você injetou. Então, vamos tentar evitar o máximo que a gente puder hematoma, ele não é bem-vindo. Perfeito? Conseguiram entender? Se eu tenho fragmento sanguíneo, preciso eliminar. Para eliminar, vai ter um exército de macrófago, eles vão vir eliminar o sangue, vão eliminar o ácido hialurônico, e não queremos isso, porque eu vou reduzir a vida útil do meu preenchedor. Pô, mas teve gente que não te contou isso, né? E aí tu tava ali, botando material a rodo, com unidade profunda, aprendeu 5 unidades no lábio, 7, todos os teus lábios ficam horrendos, roxo pra caramba, e não durou nada, e você não sabia por quê. Acabou de descobrir, palmas pra professora que acabou de te ensinar isso agora. Voltando aqui, tá todo mundo prestando atenção. Tô falando rápido demais, gente linda? Tô. Fiz um bico de uma aceleradinha. Obrigada, meu amor. Olha o que o marido fez. Você está linda demais. Eu quero saber se eu tô falando rápido demais. Né? Porque é bonitinho, ele faz bilhetinho pra gente aqui, né? Que eu não posso. Eu quero saber se eu tô falando rápido demais. Caso com alguém que faça bilhetinhos pra você. Bora. E que também é presente, tá? 7 anos de casado tá chegando. Pegamos as principais regras que a gente não pode fazer, então, né? Que é colocar, então, material na zona externa, principalmente quando a gente fala em zona branca, e também na zona úmida, tá? Essa zona úmida, também conhecida como a região da mucosa, tá? Então, na verdade, no lábio a gente tem o que seria mucosa seca e mucosa úmida. Eu estou falando literalmente da zona que a gente conhece como mucosa, mais leigo. A gente também não aplica, tá? Então, meninos e meninas, prestem bem atenção. Como que a gente vai começar a tratar o lábio? Definindo exatamente o ponto do arco do cupido. Você sempre tem que saber exatamente... Apague as luzes para mim, por gentileza. Apaga aí, Marcelo, por favor, desse seu lado. Aí. Aqui, querida. Aqui. Isso. Obrigada. Apagou? Ok, não, tá bom. Que aí, ó, é só para olhar, que eu tenho que ver exatamente o que o pessoal mais fácil até ver lá. Você tem que sempre respeitar a zona interior do lábio, tá vendo, ó? Olhando para lá que vai ficando mais fácil. Que eu não posso desenhar fora, senão vai confundi-los. Tá vendo? Você tem que sempre fazer a entrega de unidades no ponto mais alto do arco do cupido, porque isso aqui vai determinar o limite do seu desenho. Essa região do tubérculo central, foca bem, a gente não aplica medicamento até que a gente finalize o lábio. Por quê? Porque muitas das vezes, quando você aplica medicamento no tubérculo central, você costuma atrair água para cá, você vai trazer material, gera processo inflamatório, você tira todo o contorno do seu lábio. Aí, às vezes, você deixou o lábio todo montadinho, bonitinho, mas quando você trouxe o material para o tubérculo central, você deixou esse lábio completamente sem forma. Então, a gente preenche o lábio, entrega material no lábio todo e depois a gente analisa se existe necessidade de vir por tubérculo central. Normalmente, eu me limito a pelo menos, mais ou menos 1 centímetro, pensando do ponto mais alto do arco. Essa região central eu só faço aplicação quando eu tenho depressão nela. Então eu fiz o preenchimento, ficou depressão, aplico. No geral, não. A minha paciente de hoje mudou, não foi a mesma paciente de ontem. Falar nisso, eu acabei de descobrir olhando pra maca. Não sei por qual motivo ela mudou. A de ontem, o planejamento que a gente fez foi diferente. A gente ia fazer tipo um Miami Lips, que era entregar material nessas porções. Você divide a região medial do lábio, você vai resumir 2 quadrantes na lateral do lábio. Na parte medial do lábio. E aí a gente deposita várias aplicações de múltiplas unidades aqui para que se concentre um bolo nessa região e a gente tem aquele efeito de Miami Lips, de bumbum, né? Que a gente fala que é um tipo de preenchimento. Esse é um tipo, ou então a gente segue todo o contorno do lábio, porque automaticamente quando você vai... trazendo material para o contorno, você atrai água para essa região, você expande essa região, então você também traz volume. E se você quiser mais volume, você pode fazer a sequência também mais acima. Você pode aplicar em várias sequências em toda a região seca, mas nunca em região molhada. Atenção, abre a tela, por favor.
Preenchimento labial é o seguinte, foca aqui. Preenchimento labial é o seguinte. Toda lesão que você gera um processo inflamatório, tá? O que é um processo inflamatório? É esperado. Você vai gerar uma inflação, você gera uma lesão, você vai ter que recuperar aquele tecido. Então, uma característica muito peculiar do processo inflamatório é o edema. O edema é o inchaço, então a região fica inchada. Então, muitas das vezes, a gente coloca 1 ml de ácido hialurônico no nosso paciente e no pós-procedimento imediato, que a gente chama de pós-operatório imediato, ele fica demasiado, então fica bastante inchado. E a paciente tem um aspecto de ficou com o lábio extremamente carnudo, mas 1 ml não é o suficiente para deixar um lábio de Angelina Jolie. Quando esse edema reduz, que o processo inflamatório ele sai do seu pico, né, nas primeiras 48 horas, a paciente acha que o preenchimento simplesmente desapareceu, mas não é. É porque ela foi confundida com o edema do processo inflamatório normal, que acontece em todo tratamento estético que existe lesão exposta. Entenderam essa parte também? É um pouco mais técnica, mas é importante vocês saberem disso, tá? Bom, se a paciente quiser muito volume, a gente sempre entrega uma quantidade mais exagerada. Bom, foca aí que eu vou liberar a senha do e-book, mas o e-book não vai ser liberado agora, tá? Eu não vou liberar nem e-book e não vou liberar a lista de presença até que eu termine a prática. Não adianta perguntar, porque eu não vou liberar. Senão fica uma confusão, todo mundo falando, eu não consigo explicar. Perfeito? Depois você limpa, não? Então eu vou liberar a senha, só anotem a senha, tá? A senha do e-book de hoje vai ser gigante. Perfeito? Só anotem a senha. Eu vou fazer uma coisa, para eu arrumar ali, ver a posição da minha modelo, colocar meu jaleco, me preparar para o nosso procedimento ao vivo. Vou pedir uma coisita para vocês, tá? Vai ser 2 minutinhos. Eu, há quase um ano, eu tive uma grande conquista para os meus alunos, que foi o meu curso como o primeiro curso do Brasil com reconhecimento pelo MEC. E eu fiz um vídeo para poder dar essa notícia para os meus alunos há um ano. Eu quero compartilhar mais uma vez esse vídeo aqui com você, porque enquanto isso eu vou estar ali preparando a nossa prática, que vai começar já já e vai ser bombástica e fantástica. Hoje, a estética me proporciona muito mais do que eu sonhei. Mas Deus sempre foi a base de tudo, abrindo portas e sempre me mostrando os caminhos. Hoje eu posso ter uma casa confortável, qualidade de vida para mim e para minha família. Mas nem sempre foi assim. E o meu início talvez tenha sido parecido com o seu. Minha juventude foi no bairro de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu comecei atendendo em domicílio e eu trabalhava mais de 12 horas todos os dias, mas vibrando a cada nova conquista, como por exemplo, o meu primeiro carro. E a minha evolução ela veio dia após dia. E em cada novo dia eu regava a plantinha que eu plantei quando eu fiz o meu primeiro curso na área da estética. Porém hoje, eu de fato estou onde eu queria estar, trabalhando com o que eu mais amo na vida e ajudando muitas outras vidas a encontrar o seu propósito, assim como eu encontrei o meu. A minha missão é transformar vidas através do conhecimento. E é por isso que eu estou aqui, trazendo mais um fruto dessa jornada que é o curso Elite em Hyaluron Pain, mas agora reconhecido pelo MEC. Por ser a primeira brasileira e trazer a técnica para o Brasil, formando a minha primeira turma em 2019, eu fui honrada com a validação do curso pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Mas ainda assim não foi fácil. Foram meses de adequações e provas de aprovações para garantir o que temos hoje de mais valioso: o reconhecimento, qualidade do nosso primeiro e maior curso do Instituto, o Elite em Hyaluron Pain. Curso esse que me tornou uma gigante. Mas essa conquista não é só minha, ela também é sua. E ela vai mudar o rumo da sua história, assim como mudou da minha. É hoje o dia de você se tornar um gigante. Vem ser gigante. Oi, vamos fazer o seguinte agora aqui para dar início à nossa prática. Essa vai ser a nossa paciente, uma paciente que tem um lábio já desenhado. Só vou esperar meu retorno aqui, tá? Bom, vamos lá. Veja se vocês estão achando que está muito escuro, por favor. Estou achando que está um pouco escuro. Tá? Enquanto eu preparo a prática, gente, curta, compartilha e não deixe de ativar o sininho também, tá? Para que vocês recebam todas as notificações. Melhorou, Leandro? Essa câmera aqui tem HD aqui? Deixa eu ver se tem HD aqui. Vão lá, aperta lá naquela ferramentazinha, qualidade. Em vez de automática, vocês coloquem na qualidade em HD.
Qualidade de imagem mais alta, para ver se aparece melhor para vocês. Não gostei muito dessa câmera aqui, não. Cadê a outra câmera do diretor? Deixa a qualidade dela mais ou menos. O pessoal tá arrumando aqui. Tá embaçado. Aumenta a iluminação. Deixa eu botar isso aqui também. Essa câmera aí melhorou, mas ai, depois tu vai cortar, hein? Tá acabando com o meu cabelo, hein, Mauro? Cadê as xuxinhas de cabelo aqui? Gente, ó, bora. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, tá? Vou repetir o que eu falei, vai ser só agora a última vez, perfeito? A equipe pode silenciar quem perguntar da lista de presença do e-book, tá, gente? A equipe pode silenciar, por favor, qualquer usuário que perguntar sobre a lista de presença e e-book. Não vou liberar nada até a gente finalizar a prática. Foquem em aprender, perfeito? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente tem que entender, ó, é que quando a gente vai fazer o preenchimento na pressurizada, o recurso que a gente tem, tá, é a seringa da pressurizada. Então, o que a gente faz? A gente remove o êmbolo da seringa. Normalmente, a gente apoia o êmbolo num ambiente estéreo, tá? Que é um ambiente que a gente prepara só para colocar material estéreo. Depois eu mostro para vocês. E a gente faz o abastecimento por trás. Qual é o equívoco que muitos profissionais cometem aqui? Em encher a seringa toda. Não cometa esse equívoco. Ok? A gente só coloca até o número 15. Porque quando a gente colocar o êmbolo, é exatamente a distância que vai dar para lá. Bota, por favor, o carrinho estéreo aqui para mim, do meu lado mais fácil. Ó. E aí você vai empurrando a pontinha do êmbolo, o material já que está aqui na pontinha. Então, isso aqui, ó, é extremamente importante na hora que a gente vai efetuar o abastecimento. Perfeito? Se você colocar material acima de 15 unidades, você vai desperdiçar o material. Perfeito? Se você colocar acima, você vai desperdiçar o material. Depois que a gente fez esse trâmite, aí a gente rosqueia na nossa caneta. A gente abre a nossa caneta inteira. A minha aqui já está aberta. Eu abro ela inteira. E eu vou rosquear a minha seringa da pressurizada. Rosqueando. Tá vendo? Se você tiver com a caneta pressurizada, é melhor que você evita desperdício, tá? Então, rosqueou, ela tá bem presa, você ainda não seleciona as unidades. Essa é a caneta preparada para a gente conseguir realizar a aplicação nos lábios sem agulhas. Mas a gente vai utilizar duas técnicas hoje. A gente também vai utilizar uma técnica em que a gente vai fazer com agulhas. Nesse caso, eu vou acoplar a agulha na minha seringa. Tá vendo? Aqui eu estou utilizando Restylane Gel. Mas com a agulha, eu também gosto de utilizar um ácido chamado Eptic. Ambos são materiais que eu utilizo em preenchedor. O Eptic é um ácido de alto G', tá? É um ácido de alto G'. Perfeito? Então ele é muito recomendado, por exemplo, para lábios flácidos e ele confere uma durabilidade sensacional. Perfeito? Já com a pressurizada eu uso muito o Restylane Gel. Só que eu também uso o Eptic na pressurizada, mas o Restylane Gel ainda é o top 1. Perfeito? Ok? Quando eu faço a técnica com agulha, eu utilizo uma seringa de insulina, uma seringa comum de insulina, tá? Essa seringuinha de insulina aqui. Aí eu tenho que transferir o meu material para essa seringa, tá? Então eu preciso remover o êmbolo, colocar o êmbolo no meu ambiente estéreo, vou pegar a minha agulhinha que está conectada na minha outra seringa e vou fazer a minha transferência por trás. Atenção! Quando a gente faz essa transferência, é muito importante que eu não traga material além dessa linha da borda da seringa. Se eu trouxer material além dessa borda, eu vou descartar esse material. Perfeito? Ok? Ok. Eu vou acoplar, então,
e tá pronto. Para essa técnica da agulha, eu uso muito o Epitic 500 e para a técnica da pressurizada, uso muito o Restylane Gel. Aqui a nossa primeira parte, os meus instrumentos de trabalho que eu prometi para vocês, tanto na pressurizada e na agulha, estão prontos, tá? Tanto a minha caneta quanto a minha seringa, ok? Aqui eu tenho meia seringa de material, tá vendo? Eu tenho 30 unidades aqui e 20 unidades aqui, perfeito? Ok? Então eu tenho meia seringa de 1 ml aqui, nesses dois instrumentos, tanto com a agulha, tanto com a pressurizada. Aí, o próximo passo é fazer a sepsia do meu lábio. Eu posso utilizar dois recursos, os meus principais. Na verdade, tem outros, porque tem vários antissépticos, tá? Lábio agora, paciente. Então, nessa limpeza, nessa sepsia do lábio da minha paciente,